Vamos então até o Rio de Janeiro conversar com o jornalista Fernando Molica. Molica, bom dia para você. Bom dia, Elisa. Bom dia para todos nesse feriado. Feriado, dia de lembrar de Dom Pedro I, só que não, né? Porque o que a gente mais fala não é de história, é de manifestação neste 7 de setembro. Muitas manifestações marcadas a favor e contra o governo do presidente Jair Bolsonaro pelo país. O chefe do executivo, presidente, deve comparecer aos atos pela manhã em Brasília. E você já acompanha aí a imagem, a quantidade de gente já em cima do gramado ali em Brasília. E também o presidente da República, pelo menos pelo que está previsto, virá à Avenida Paulista, aqui em São Paulo, na parte da tarde. Qual a sua expectativa, então, Fernando Molica, para este dia? Olha, ninguém tem dúvida de que serão grandes manifestações. O governo usou uma estratégia muito interessante, que é de promover dois grandes atos, um ato em São Paulo, um ato em Brasília, e com isso dá uma esvaziada em atos menores, né, em cidades do interior, em outras capitais, mas concentra em Brasília e São Paulo, aquela ideia da foto, né? O governo aposta na ideia de que haverá esses dois atos muito grandes, imensos, com muita gente, e isso vai render ao governo grandes fotos, né? O governo depois vai passar a ideia, o presidente Jair Bolsonaro, de que a população está com ele. Na verdade, é uma parcela da população, uma parcela importante da população. As pesquisas indicam aí que ele mantém uma popularidade em torno de 20%, 20 e poucos, até 25%. É uma parcela grande, nós somos um país com mais de 200 milhões de habitantes. É algo bem relevante que representará uma parcela da população, mas é algo bem relevante, que é uma parcela, inclusive, que se dispõe a ir à rua. Não se trata de uma maioria silenciosa ou de uma minoria silenciosa. Trata-se de um grupo animado, disposto, que vai às ruas hoje, já está, boa parte desse grupo já está nas ruas para apoiar o presidente Jair Bolsonaro. E aí vem a questão. Quais são as outras pautas? Vai ser uma pauta de fechamento do Supremo Tribunal Federal, de fechamento do Congresso, pautas agressivas contra ministros do Supremo? E aí a gente vai ver ao longo do dia. Elisa. Pois é, Molica, manifestar-se é um ato, né, absolutamente democrático, qualquer cidadão tem direito de fazê-lo, mas estamos falando de um tema em relação a ataques, por exemplo, ao STF, que é uma pauta que a gente tem podido acompanhar nos últimos dias, não só pelo que várias pessoas dizem, várias autoridades, mas o próprio presidente da República. Essas declarações do presidente em relação ao STF acabam aumentando ainda mais o clima desta data? Você acredita que a pauta principal dos brasileiros hoje nas ruas é um ataque à nossa Suprema Corte? Olha, o presidente, ontem até eu conversei ontem à noite com um ministro do Supremo Tribunal Federal, que ele reafirmou isso, né? O presidente, ele tem uma grande capacidade de fugir de alguns assuntos relacionados, de um modo geral, ou a problemas legais dele, ou da família dele, dos filhos, ou a problemas ligados à administração do país, né? Agora a gente tem aí pandemia, tem inflação, tem aumento dos juros, tem preços de combustíveis, e aí ele lança temas, ele tira da cartola alguns temas que se transformam em temas fundamentais, que animam a militância dele. Como, por exemplo, mais recentemente, a questão do voto impresso, né? Da volta do voto impresso, que foi derrotado no Congresso Nacional, e agora essa briga com ministros do Supremo, que agora ele começou brigando com o Barroso, depois incluiu o Alexandre de Moraes, aí concentrou a briga no Alexandre de Moraes. Pelo que eu lembro, ele nem apresentou aquele pedido de impeachment contra o Luiz Barroso. Então ele focaliza bem, ele tem essa grande capacidade de focalizar, de criar uma discussão. E aí o problema é que agora ele cria uma discussão não apenas ele costuma dizer, não é com o Supremo, é com o ministro. Não, é com o Supremo Tribunal Federal. Agora com dois ministros, agora particularmente com Alexandre de Moraes, mas isso atinge toda a instituição. Sim, todos temos o direito de nos manifestarmos, de expressarmos as nossas opiniões. Isso é da Constituição brasileira, o país é uma democracia. Agora, que temas que podem ser levantados? Qual é o limite dessa liberdade de expressão? Nos Estados Unidos é possível fazer propaganda de grupos racistas
fazem propaganda abertamente, aqueles grupos supremacistas, grupos que fazem propaganda do nazismo, isso é permitido. Na Alemanha não é permitido falar em nazismo, em Israel, obviamente, não é permitido falar em nazismo, no Brasil também não. No Brasil, não dá para a gente fazer, não dá para se fazer um ato público defendendo o racismo, defendendo a escravidão, defendendo o direito de homens baterem em suas mulheres, em suas companheiras, porque são atitudes ilegais. Então, mesmo que esses atos sejam, aspas, pacíficos, eles cometem uma violência institucional. Então, esse hoje é a questão. A questão hoje é essa. Defender o fechamento ou então uma intervenção numa instituição como o Supremo Tribunal Federal, que existe graças à Constituição brasileira, que está fundamentada na Constituição brasileira, que é apresentada pela Constituição como a garantidora, como a guardiã da própria Constituição, isso é legal? Né? Isso não é uma forma de conspirar contra o próprio Estado Democrático de Direito? Essa é uma questão. Claro que mudanças no Supremo podem e devem ser discutidas. Os ministros devem ficar lá a vida inteira, tem caráter vitalício, a forma de escolha vai ser mantida como está. Tudo isso é do jogo democrático. O problema é na hora que você organiza, na hora que o presidente da República organiza uma espécie de rebelião, até o momento pacífica, contra uma instituição como o Supremo Tribunal Federal. E ele, que é alvo de investigações no próprio Supremo Tribunal Federal. Elisa. Molica, na prática, essa voz das ruas neste 7 de setembro pode causar algum tremor no STF? E de que magnitude seria esse abalo? No fim das contas, você acredita que pode causar algum resultado? Olha, vamos ver, né? Esse ministro com quem eu conversei ontem, ministro do STF, falou, olha, vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos ver qual será o comportamento dos manifestantes. Eles tiveram aí já a simpatia da polícia ali, eles conseguiram invadir uma área que não era, que eles não deveriam estar presentes. A polícia, durante a noite, não fez muita questão de manter essa proibição. Vamos ver como é que vai ser isso. Se vai ser um ato, apesar da sua proposta, se será um ato pacífico, né? Se não haverá tentativas de invasão. Vamos ver como é que vai funcionar. Na avaliação de políticos com quem eu andei conversando, políticos ligados ao governo, políticos de oposição, caso seja um ato pacífico, o governo sai fortalecido. O presidente Bolsonaro mostra que, apesar das pesquisas, que apesar da queda de popularidade, que apesar dos vários problemas na sua administração, ele continua com uma base muito fiel. Então, não é simples bulir com ele, porque ele tem o apoio de uma parte relevante da população. Caso esses atos descambem para a violência, fica mais complicado. E aí você tem uma lista de crimes de responsabilidade que podem ser acionados, recusar o cumprimento de decisões do Poder Judiciário, opor-se diretamente por fatos ao livre exercício do Poder Judiciário, opor-se ao livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, enfim, tentar com emprego de violência ou grave ameaça abolir o Estado Democrático de Direito. Tudo isso aí é crime de responsabilidade, que são aqueles crimes que podem gerar um impeachment. E na lei que o presidente sancionou semana passada, aquela lei que substitui a Lei de Segurança Nacional, e dá esse artigo que eu falei há pouco, tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Para ficar claro, esse artigo é daquela lei assinada pelo Bolsonaro semana passada. Basta uma grave ameaça para isso ser considerado crime. Enfim, vamos torcer que fique tudo em paz, que as pessoas se manifestem, que haja e que essa temperatura esfrie a partir de amanhã, para que, enfim, o país, a gente está com muitos problemas, temos problemas demais pela frente. Você tem uma população, a fome tomando conta aí de boa parte da população, a inflação corroendo os ganhos, dificultando a vida de todos nós, preços dos combustíveis nas alturas, os juros aumentando, e isso dificulta a criação de emprego, os investimentos das empresas. Então, é importante que o país volte a alguma tranquilidade para que possa ser administrado, para que os nossos graves problemas sejam enfrentados, sejam encarados e, quiçá, resolvidos ou pelo menos encaminhados. Né, Elisa? Molica, e é interessante a gente também observar quem compõe uma manifestação, quem são as pessoas que estão ali fora, porque no fim das contas,
Você pode, quando eu digo você, estou generalizando, né? Um ser humano pode concordar ou discordar com o que o outro defende. Mas se você olhar na janela ou pelas imagens que a gente está mostrando, você vê famílias, vê trabalhadores ou vê empresários, vê pessoas que no fim das contas, independentemente daquilo que eles defendem, da ideologia, querem defender as suas famílias, também querem ter saúde, também querem ter emprego. O discurso é a forma que muda, porque no fim das contas, independente do lado que você esteja, você quer segurança para si mesmo, né? Tá todo mundo na mesma pegada, só que a bandeira é diferente e aí isso acaba complicando as coisas. Olha, são brasileiros, pessoas que estão na rua hoje. A grande maioria, certamente, que vai à rua hoje é uma maioria favorável ao presidente Bolsonaro e outras pessoas que farão manifestações contra o presidente Jair Bolsonaro, todas essas pessoas são brasileiras. Todas essas pessoas são cidadãs, todas pagam impostos, todas têm o direito de viver no Brasil, todas têm o direito de manifestar suas opiniões. Todos nós vivemos no mesmo país. Isso é muito bom, isso é democrático. É assim que tem que ser. O adversário tem que parar de ser visto como um inimigo. Não é inimigo, é adversário, pensa diferente. E que bom que pessoas pensem diferente. Só numa ditadura que as pessoas pensam igual, porque aí a ditadura obriga. Aí a ditadura, quem pensa diferente é preso, torturado, morto, exilado. Não, vivemos na democracia, esse é o nosso grande bem. Vamos defender esse direito de manifestação, o direito e tratar o adversário como um adversário. Não são inimigos, o adversário não é nosso inimigo, todos somos brasileiros. Bom feriado para todo mundo, parabéns Brasil por mais um dia da independência. Tchau, Elisa. Molica, hoje a gente está nessa versão pocket, né? Aqui um pouquinho mais curto por causa de um dia especial, diferente, 7 de setembro. Mas amanhã voltamos à nossa programação normal de tempo aqui do Liberdade de Opinião. Viu, Molica? Bom dia. Bom dia. Amanhã programação normal e vamos torcer para que tudo esteja tranquilo no país. Tchau. Você já sabe, mas eu repito aqui diariamente que todas as opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.